E eu recordo uma vez eu estando falando com um professor de escola dominical, justamente sobre a visão de Pedro em Atos 10. E nessa visão, Pedro ele viu toda a classe de animais que descia do céu em um lençol. E ele escutou uma voz que ele dizia: mata e come. Porém, Pedro o negava. E quando eu falei a esse professor de escola dominical que Atos 10 se tratava, ou se trata dos gentios, ele ficou, me olhou assim com um olhar surpreso e me disse que nunca tinha visto dessa maneira Atos 10. Por quê? Porque sua premissa de entender Atos 10 está baseada somente na alimentação. E o mais triste para as pessoas que entendem Atos 10 assim, é que o propósito da visão de Atos 10 não tem nada a ver, ou perdão, a visão de Pedro em Atos 10 não tem nada a ver com a comida. E aqui em Atos, capítulo 10, verso 9 ao verso 17, disse: E no dia seguinte, indo eles no seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E, tendo fome, quis comer. E quando lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz que lhe dizia: Levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma incomum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria a visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E, e nós temos escutado frequentemente as pessoas dizerem: bem, se Deus não quisesse que Pedro comesse, se alimentasse dos animais imundos, que ele mostrou nesse lençol, então porque ele deu instruções para Pedro fazer, para Pedro matar e comer. E então, portanto, ou seja, então por que também Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac? Será que era vontade de Deus que Abraão matasse Isaac? Por suposto que não. Então devemos considerar o fato de que Pedro, incluso, ele tinha uma curiosidade para saber o significado da visão, conforme diz aqui o versículo 17, que estando Pedro duvidando entre si, ou seja, Pedro estava assim atônito, perplexo, e disse que ele estava duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. Ou seja, então por que Pedro ficou atônito? Por que Pedro ficou como que assim, em êxtase, perplexo? Coloque-se no lugar de Pedro agora. Se você tivesse aí no teu terraço da tua casa, ou na tua cama, de repente te vem uma visão, você tem uma visão de um lençol que começa a descer do céu, cheio de pessoas inocentes. Vamos colocar, não pessoas, vamos colocar pessoas, porém crianças, cheio de crianças inocentes, e você está com uma pistola. Você de repente aparece uma pistola aí na visão também que te pega na tua mão. Você pega a pistola na tua mão e logo você escuta uma voz que te diz: ok, fulano, Marlon, Maria, João, pega a arma, dispara e mata e assassina todos esses inocentes. E o que você faria? Será que tua resposta seria igual a de Pedro? E por quê? Porque você iria considerar uma lei básica que Deus nos pede para cumprir, que era assassinar esses inocentes. Então, você estaria também perplexo, sabendo que Deus ordenou você fazer algo que você sabe que é contrário à sua palavra. Será que você faria isso? E então mesmo aconteceu com Pedro. Pedro ele conhecia as regras básicas nas quais ele tinha que obedecer, e uma dessas regras básicas era de não comer animais imundos, animais impuros, conforme a Torá, conforme Levítico capítulo 11. E se os animais imundos que Pedro viu na sua visão agora é limpo, ou seja, então esses animais eram legítimos para comer. E se esses animais eram legítimos agora para comer, estavam aptos para os alimentos, então por que depois de tantos anos, depois de que o Messias foi
morto e ressuscitado e subiu ao céu, porque mesmo assim Pedro ele nunca comeu animais imundos. Então Pedro claramente disse que ele nunca havia comido esses animais, nem deu sequer Pedro nem sequer nos dá a ideia de que ele tivesse a intenção de comê-los. Então Pedro viu a visão por 3 vezes e 3 gentios chegaram à porta de Pedro. E no versículo 28 nos mostra a conclusão sobre a visão, ou o significado da visão de Pedro. Atos 10, versículo 28 disse: E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame o comum ou imundo. Então, aqui, de acordo com o que estamos lendo aqui em Atos 10, versículo 28, Pedro nunca mencionou a comida na sua interpretação acerca da visão da qual Deus lhe mostrou. Pedro nunca interpretou aqui, nunca usou ou nunca mencionou a comida em base à sua interpretação. Por quê? Porque Pedro não comia nenhum desses animais imundos que ele viu. Incluso depois que Yeshua ele ascendeu aos céus, Pedro mesmo assim nunca comeu coisa imunda. Assim que, se a visão de Pedro, né, se esta visão nos quer mostrar, nos quer dar a entender que os animais imundos agora são aceitáveis para comer, então por que o próprio Pedro não menciona o animal puro, os animais puros, para ser comido agora na sua interpretação da sua visão? Então, mesmo que Pedro, né, nós temos que ser, ou igual a Pedro, nós temos que ser firmes na Torá. Nós temos que ser firmes na palavra de Deus para que nós não cheguemos a cair neste erro ou nos deixar ser guiado por essa falsa interpretação. E essa visão de Pedro não era algo assim de outro mundo, era algo que já estava escrito. Por quê? Porque os profetas falaram disso utilizando exatamente metáforas. Vamos ao profeta Oséias. Profeta Oséias, deixa eu buscar aqui na Bíblia. Oséias capítulo 2. Oséias capítulo 2, ok? Verso 18 de Oséias 2 disse: E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco e a espada, e a guerra os ferirei em segurança. E veja o que disse o verso 23. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-Ruamá, e a Loame direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Então o Eterno sempre, ele revela seu plano primeiro a quem? Aos profetas, segundo o profeta Amós, capítulo 3. Então assim que Pedro, ele não estava recebendo nada de novo, senão que Pedro estava recebendo um sinal de que isso tinha que se cumprir em seu tempo. Incluso quando Pedro, ele dá a conhecer aos irmãos em Jerusalém, aos seus irmãos em Jerusalém, os judeus, os israelitas, que se encontravam no capítulo 11, ou se encontra de Atos, nunca Pedro mencionou os alimentos. Pedro até respondeu aos apóstolos, ali em Atos capítulo 11, vamos a Atos capítulo 11, Pedro respondeu ele mesmo contou aos irmãos de Jerusalém sobre seu rechaço a comer os animais impuros na visão que ele teve. Então vamos a Atos, capítulo 11, verso 18. Diz o seguinte: E, ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E no versículo 8 disse o seguinte, Pedro, mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Então, Pedro, ele disse aos irmãos que ele estava sendo obediente à palavra escrita de Deus, a Torá. E a reação dos irmãos ao escutar Pedro é justamente o versículo 18, que nós vimos primeiro, que disse, e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Então,
em nenhuma parte nós vemos Pedro mencionando que os animais imundos e impuros agora são puros, que agora podemos comer. Então, esta é uma das poucas visões na qual a interpretação já nos tem dito o significado, né? Não uma vez, senão duas vezes. Nós já vimos duas interpretações do próprio apóstolo Pedro que teve a visão, e nenhuma dessas interpretações dele, ele menciona os animais impuros, ele menciona alimento. Então, que sentido tem que a gente coloquemos nossa própria interpretação, se já a própria Bíblia já nos interpretou o significado da visão? E por outra parte, né, implica que tudo isto é que Pedro e os discípulos continuaram obedecendo as instruções alimentícias que se encontram na lei de Deus, em Levítico capítulo 11. Então pense bem, haveria sido uma notícia enorme para os judeus escutar que os animais imundos agora são considerados alimentos. Porém, Pedro nunca mencionou por quê? Porque esse não era o propósito da visão que ele teve. Então, o único propósito da visão que Pedro teve era a influência que tinham os fariseus e os mestres da lei sobre os judeus. Então, olha o que Pedro disse quando ele chegou na casa de Cornélio. Vamos voltar a Atos, capítulo 10, versículo 28. Olha o que Pedro disse aqui, ó. E disse-lhe, varões, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame como um imundo. Ou seja, em nenhuma parte das Escrituras nós podemos encontrar que é um mandamento não se juntar aos estrangeiros, não estar comendo com o estrangeiro. Ou seja, isso não faz parte da lei de Deus. Isso era a lei dos rabinos, porque era estritamente uma tradição rabínica e não a lei do Eterno. Então é por isso que Deus deu esta visão a Pedro, para Pedro levar a seu povo, levar ao seu povo de regresso ao verdadeiro significado de quem é Israel e de quem Israel era de ser. Como se a gente podemos ver no livro de Números. Vamos a Números, eu não me recordo agora o versículo, que disse, Números 15, que diz que quando a Assembleia, ou seja, disse que uma mesma lei haja para um estrangeiro que reside entre vós, um estatuto perpétuo por vossas gerações, como tanto para vós o natural, como para os estrangeiros. Uma mesma lei, uma mesma ordenança, o mesmo estatuto haja para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. Então esperamos que essa pequena reflexão possa te fazer entender um pouco melhor a questão da visão de Atos, capítulo 10, que não se trata de animais, senão de gentios. Pedro estava vendo a restauração das 12 tribos de Israel, que no seu exílio, na sua rebeldia, são comparados, como a gente viu no profeta Oséias e o profeta Jeremias e outros profetas mencionam que o Eterno semearia a casa de Israel e a casa de Judá com sementes de animais. Que o Eterno te abençoe e que o Eterno te guarde.